Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador André Ramon que realize a leitura do versículo da Bíblia. O Senhor reina, tremam as nações. Ele está entronizado entre querubins. Comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 8/12/2025. Imagem enviada pela Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade em resposta ao requerimento número 476 de 2025, de autoria do vereador André Frenick, comprovando a instalação de placas na rodovia SC 477 para indicação de ciclistas no passeio compartilhado. Ofício número 354, 356, 357, 358, 359, 360 e 361 de 2025 do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei ordinário número 138 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Projeto de lei complementar número 11 de 2025, que dispõe sobre a regulamentação da hora-atividade dos professores da Rede Municipal de Ensino de Canoinhas nos termos do inciso 4 do artigo 2 da Lei Federal número 11.738 de 2008 e do inciso 6 do artigo 28 da Lei Complementar Municipal número 038 de 25 e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 139 de 2025, que abre crédito adicional através do superávit financeiro e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 140 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 141 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas firmar convênio com o Hospital Santa Cruz de Canoinhas para repasse de emenda e da outras providências. Projeto de lei complementar número 12 de 2025, que cria emprego público no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 142 de 2025, que altera a lei número 6.957 de 21 de março de 2024 e da outras providências. Ordem do dia, segunda votação. Projeto de resolução número 10 de 25 e concede título de cidadão honorário a Danilo Dima. Tribuna Livre, Douglas André Wurtz, diretor-geral do IFSC. Inclusão para leitura, expediente de 8/12/25, ofício número 362 de 25 do Gabinete da Prefeita, encaminhando projeto de lei substitutivo da projeto de lei ordinário número 142 de 25, que altera a lei número 6.957 de 21 de março de 2024 e da outras providências. Ofício número 363 de 25 do Gabinete da Prefeita, encaminhando projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei ordinário número 143 de 25, que autoriza o Poder Executivo a realizar investigação social como requisito para convocação, nomeação, posse ou contratação de candidatos a cargos públicos efetivos, empregos públicos temporários e comissionados e da outras providências. Ordem do dia, indicações. Indicação número 411 de 2025, de autoria do edil André Frenick, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do Tracan, melhoria nas sinalizações da esquina entre as ruas Duque de Caxias e Barão do Rio Branco, uma vez que muitos motoristas não percebem ou desconhecem a indicação de faixa da direita livre. Indicação número 412, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que sejam realizados reparos e aplicado material de melhoria na estrada localizada em Valinhos, no trecho compreendido entre as propriedades do senhor Marcos Vardensky e do senhor Elcio Figura. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se os vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Frenick. Com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público que nos acompanha aqui presencialmente. Hoje, em especial, tem uma família presente, tia Ana, tio Jair, sejam bem-vindos a essa casa e demais familiares. Sobre a indicação realizada hoje, existe uma situação que pequenos detalhes podem mudar o nosso município. E uma placa autorizando a direita, ali na descida da Malom, pela Duque de Caxias, tem verificado um grande congestionamento no horário do almoço. Só que também foi verificado que boa parte dos motoristas desconhecem que existe uma entrada à direita, lá um pouco antes da esquina. Então, um pequeno detalhe de ajuste. Também quero ressaltar que conversei hoje, de uma forma informal, com o Beto Caetano, que é o responsável pelo Detracan, e nós recebemos, acredito que os demais vereadores receberam também nas redes sociais, uma solicitação de um acidente que aconteceu entre as ruas Francisco de Paulo e Silva e Rua Basílio Mumenhuc. É uma rua que tem uma estatística bem considerável de acidentes, então já foi feita uma solicitação de melhoria naquela via. Já foi feito estudo de lombada, já foi descartado devido à periculosidade que a lombada pode acarretar, mas eles estão verificando outros meios de sinalização. Mais uma coisa que a gente já falou nessa casa e tende a repetir. Não adianta ter a melhor sinalização do mundo se os motoristas não seguirem a legislação e a sinalização vigente. Então, antes da gente pensar em melhorar a sinalização, nós temos que ter uma consciência maior entre os motoristas. Claro que todo mundo erra, ninguém está livre do erro, mas a consciência de cada um é prioridade quando se fala em trânsito. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Convido o senhor Douglas André Wurtz, diretor-geral do IFSC, para fazer o uso da tribuna pelo prazo regimental de 10 minutos. Prezados, boa noite. Cumprimento o presidente desta casa, o vereador Marcos Homer, e em nome dele eu estendo meus cumprimentos a todos os demais vereadores e vereadoras presentes. Saúdo também os que acompanham aqui a sessão na Câmara de Vereadores. Bom, primeiramente, para os que não me conhecem, né, meu nome é Douglas Virs, eu sou engenheiro agrônomo de formação e desde 2018 docente do Campus Canoinhas do Instituto Federal de Santa Catarina e assumimos junto com a minha equipe, Juliette Linkovski, William Hassegal, Amara Lúcia Schroeder e Elaine Araújo, a gestão do IFSC Campos Canoinhas, né? Então nós estamos um pouco mais de 3 meses à frente da direção do campus, né? E é uma gestão que ela tem um compromisso de estar próximo das pessoas, dialogando com estudantes, servidores e também próximo do poder público. A gente acredita, né, que a gestão pública ela só faz sentido quando a gente se abre para a comunidade e quando a gente trabalha de forma integrada. Por isso, esse momento nessa casa é muito importante para todos nós e para mim também, pois ele reforça o compromisso do Instituto Federal de Santa Catarina com a transparência, com o diálogo e com o fortalecimento das relações interinstitucionais. Tá? Eu gostaria então de expressar meu sincero agradecimento pelo espaço aqui concedido pelo IFSC. E hoje é uma data especial, porque no dia 8 de dezembro, ele marca um momento histórico, onde aconteceu a publicação do Diário Oficial da União, a portaria de criação do IFSC Canoinhas no ano de 2010. E é por isso que hoje também a gente vem lançar oficialmente as comemorações alusivas aos 15 anos do nosso campus. O ciclo ele inicia hoje com a portaria de criação do campus e ela se estende até dia 18 de fevereiro, quando realmente ocorreu a inauguração e a entrega do campus. E naquela semana de fevereiro, então, nós faremos algumas atividades, como o tradicional corte do bolo comemorativo, além de uma cerimônia oficial de 15 anos e um jantar comemorativo. E é claro que nós, oportunamente, enviaremos os convites para vocês, certo? O IFSC, ele tem como finalidade qualificação profissional e formação profissional em diferentes áreas de conhecimento. Mas nós vamos muito além do ensino, né? Nós trabalhamos com pesquisa e com extensão.
e posteriormente vou dar alguns exemplos do impacto que nós podemos ter na sociedade e como é importante nós, quem sabe, num futuro bem próximo, estreitar relações e buscar parcerias para que a gente possa desenvolver ainda mais Canoinhas e a região. Hoje nós trabalhamos com cursos integrados ao ensino médio, alimentos e edificações de informática, inclusive temos algumas estudantes aqui do edificações do alimentos, né? Estava a Amanda ali também. Educação de jovens e adultos, onde nós já temos uma parceria com a Prefeitura Municipal, cursos técnicos concomitantes ao ensino médio e também cursos superiores, além de especialização. E o que isso significa, é que eu tomo a liberdade de fazer uma referência de uma menção do vereador Marcos durante a abertura do Natal em Família de sábado, né, que ele falou que muito tempo Canoinhas sempre foi meio esquecida, né, Canoinhas e região sempre ficou na marginalidade, e a gente vê as coisas começando a acontecer na cidade, né. Isso foi uma fala tua no sábado, e eu acho que ela também vai de encontro com o papel do IFSC na região, né. O IFSC ele tem um papel fundamental na educação. Nós estamos na região, só para ter ideia, dos menores índices da população com curso superior em todo o estado de Santa Catarina. E o IFSC, então, ele tem um papel fundamental formando técnicos, bacharéis e tecnólogos e especialistas. Mas também formamos cidadãos, né, que vão contribuir significativamente para o desenvolvimento econômico, social e regional. Eu aqui gosto de sempre frisar os nossos projetos de pesquisa e extensão, e hoje os nossos cursos também eles são reconhecidos pela qualidade. Todos os nossos cursos superiores, eles têm conceito 5 no MEC, que é a nota máxima. E aqui eu faço um adendo ao curso de agronomia, no qual eu fui 4 anos coordenador. O resultado do ENAD saiu no início do ano. Foram avaliados, senhores vereadores, 414 cursos de agronomia no país e apenas 21 obtiveram o conceito 5, que é a nota máxima. E dentre esses 21 cursos está o curso de agronomia do IFSC Campos Canoinhas. Ou seja, o nosso curso de agronomia ofertado aqui em Canoinhas de forma gratuita é considerado um dos melhores cursos de agronomia do país. E o que é importante? Nós estamos numa região onde a produção agropecuária é extremamente importante, né? A nossa economia, da grande maioria dos municípios da região, e não só de Canoinhas, ela depende do setor agropecuário. Tanto que no estado de Santa Catarina, a região se destaca pela produção. E nós temos aqui cursos de ciências agrárias, agronomia e tecnologia de alimentos também, que contribui também para o desenvolvimento da região. Então, essas formações, elas qualificam excelentes profissionais, né? E formam agentes de transformação. Claro que não é só no setor do agropecuário, mas, por exemplo, no eixo da infraestrutura, onde a gente atua na formação de técnicos em edificações, nós temos parcerias de sucesso, como a cartilha de padronização das calçadas públicas, que contou com participação de servidores do IFSC. Hoje nós estamos também com uma parceria com a Secretaria de Infraestrutura, trabalhando num projeto entre o IFSC, a Prefeitura e a UPA, relacionado aos pavers, né? E essas ações mostram, né, que o IFSC ele não é apenas uma instituição de ensino, mas ele é um parceiro ativo no município, trabalhando de lado a lado com o poder público, com o setor produtivo e com a sociedade civil. E a gente impacta diretamente na população de toda a região. E eu gostaria aqui também de citar a nossa área de informática também, né? Uma área tão em voga nos dias atuais e que também tem um impacto direto para a sociedade. E aqui eu trouxe também 3 exemplos, só para citar, né? Porque eu poderia ficar aqui um bom tempo falando de projetos realizados. Nós fizemos recentemente, né, um professor da área de informática, projeto de inovação e segurança no campo, que foi uma parceria do IFSC com o 3º Batalhão de Polícia Militar, onde foi desenvolvido, né, a plataforma de georreferenciamento voltada ao programa de rede rural de segurança. Ela contou com um professor do Instituto Federal, né? Então, iniciou o programa em Canoinhas, sei que avançou já para outros municípios, e hoje, dentro da polícia, ele é visto como um programa de referência, né? Substituindo, então, antigas planilhas por uma plataforma integrada, mapeando e gerando essas informações e trazendo segurança para o campo, que também é muito importante para a nossa região. Esse é um exemplo, né, de como a tecnologia desenvolvida no IFSC, ela pode gerar benefícios reais e imediatos para a sociedade. Além de outros projetos, como, por exemplo, o desenvolvimento de plataformas para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, para a AMA de Canoinhas, que recentemente também estamos fazendo projeto de extensão em parceria, enfim.
Cito aqui apenas alguns exemplos, né, o tempo é curto, né, para apresentar a imensa quantidade de ações, projetos e parcerias que o IFSC desenvolve diariamente. Mas eu posso afirmar aqui com total certeza, o IFSC é um agente ativo no desenvolvimento de Canoinhas e do Planalto Norte Catarinense, atuando muito além da sala de aula. E para finalizar minha fala, eu agradeço novamente a essa casa pelo espaço, pela receptividade, e eu gostaria de deixar um convite especial a cada um de vocês, vereadores. Visitem o IFSC, conheçam a nossa instituição, nossa infraestrutura, nossos laboratórios, nossos projetos e tudo que a gente tem construído junto com a comunidade. Alguns aqui a gente já teve um contato, já sabe um pouquinho do nosso trabalho, do dia a dia, né? Mas eu gostaria de enfatizar, né, que as portas estão sempre abertas para vocês, assim como nós também estamos sempre buscando parcerias para desenvolvimento, né, de inovação, de tecnologia, de projetos voltados ali nos nossos cursos, né? E convido também, né, para que vocês participem das comemorações dos 15 anos do IFSC Campus Canoinhas em fevereiro. Como eu comentei, nós vamos oportunamente enviar os convites e também vai ser uma grande honra recebê-los nesse momento tão significativo para a nossa história. Reforço, então, para finalizar, que estamos plenamente, então, à disposição para fortalecer e ampliar parcerias entre o IFSC e o Poder Público Municipal, sempre com o objetivo de promover mais desenvolvimento social e econômico para Canoinhas e para toda a região. Muito obrigado a todos pelo espaço e uma boa noite. Senhor presidente. Vereador, à disposição. Douglas, só brevemente. Nós conversamos até antes mesmo de você assumir a direção, né, enquanto coordenador, sobre alguns projetos. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que eu fiquei muito feliz quando soube da sua eleição. Foi chapa única, mas a gente sabe que quando é o consenso, sinal que você já tinha um grande prestígio e sua equipe também dentro da instituição. E eu, nas conversas que nós tivemos, eu já percebi em você um perfil muito proativo, um perfil de trabalhar junto à comunidade, e é o que o IFSC precisava, junto à sua equipe, que é uma equipe de pessoas que eu já conheço, então é uma grande equipe que tenho certeza que será um grande trabalho. Primeiro, claro, se adaptando, que é coordenar um curso, depois coordenar uma instituição, como a gente conversava antes da sessão. Diferentes níveis de ensino, ensino superior, ensino técnico, ensino médio, é complexo. São detalhes que têm que ser ajustados, como você disse, pesquisa e extensão. Temos projetos que já discutimos no IFSC, aquele dia, né, que brevemente será aberto à comunidade. Tem um outro projeto que conversamos anteriormente, que seria a parte de fruticultura, que eu tenho um sonho para o nosso município. Antes falava-se em colocar alguns pomares nas ruas, só que existem a questão dos transtornos ocasionados à fruta nas ruas, entre coisas. Porém, a criação de pomares a nível municipal. Observar nas praças e em outros locais abertos, Estação de Marcelo Dias, a construção de pomares. E nós já conversamos juntamente com o professor Rui Branco, talvez falte um dia a gente fazer uma reunião, reunimos nós três, para levar esse projeto adiante, que creio que com a junção dos três órgãos, da iniciativa pública, da iniciativa do IFSC, da iniciativa do município e até mesmo pessoas como o professor Rui Branco, nós podemos levar a cabo esse projeto, que vai trazer um benefício social para o nosso município e também ambiental. Além de, como já citado, né, diversos outros projetos, porque a estrutura do IFSC é fantástica, e o nosso município tem que aproveitar e valorizar ao máximo essa estrutura, tanto a estrutura física quanto o pessoal altamente qualificado que tem nessa instituição. Era o que continha, Douglas, senhor presidente. Mais alguma parte? Senhor presidente. Senhor presidente. Vereadora Kátia. Por gentileza. Boa noite, senhor presidente, vereadores, Douglas, que utiliza desse espaço hoje, seja muito bem-vindo. Sou suspeita a falar do IFSC, né, porque eu tenho os meus motivos particulares, né, minha filha hoje apresentou o seu PI no IFSC, né, foi um momento de muita satisfação pessoal para mim olhar e ver o desenvolver de uma pesquisa, e também como professora de nível superior, que eu trabalho, o vereador André também trabalha com graduação. Quando a gente vê um curso técnico apresentando, e não acompanhei somente a apresentação da minha filha e outras apresentações ali, no nível que eles de curso técnico apresentando, dá uma satisfação muito, muito grande, assim, né, pela qualificação que estão tendo dentro do IFSC.
E acho importante assim, que a gente também trabalhe com divulgação, né, do IFSC como instituição de ensino superior. Porque muitas das vezes o próprio canoiense não consegue ver que o IFSC é uma instituição de nível superior e que também traz alunos de diversas partes até do país, né? Como o senhor muito bem frisou, tem um reconhecimento nacional de qualificação, e isso tudo é importante, e a gente precisa falar mais sobre isso, e esse espaço também é de grande valia. Claro que a educação técnica ela é fundamental, mas a educação superior ela precisa ser trabalhada. Nós já falamos várias vezes aqui da dificuldade que nós temos da fuga dos cérebros, né? E quando nós falamos sobre a qualificação, a gente entende que muitas das vezes esses cérebros pensantes acabam migrando para outras áreas, né? E até na sexta-feira nós tivemos lá uma capacitação com os pais, né? Falavam sobre isso. A gente viu o depoimento de alunos do IFSC uma aluna que está na África, outra que teve outras experiências na Escócia, né? Então, França, né? Na França. Mas que muitos deles deixam as suas digitais aqui também no nosso município e contribuem para o nosso desenvolvimento. Então, é de extrema importância a participação do IFSC dentro da nossa sociedade, e enquanto poder público nós também precisamos estar mais próximos e valorizar ainda mais. Como plantador de sonhos, semeador de sonhos, né? Eu gosto muito do projeto da Farmácia Viva, né? E como o vereador André citou a questão dos pomares, eu gosto muito de trabalhar essa questão e gostaria de deixá-la como sugestão, porque hoje a gente vive uma hipermedicamentalização da comunidade, né? Todo mundo, ninguém trata nada mais com chá, né? Tudo com remédio farmacêutico industrializado, e aquela velha receita lá do chá não se usa tanto, e acaba que gera uma resistência a diversos tipos de medicamentos, que muitas das doenças elas vão ao longo do tempo perder controle já por questão de excesso de medicamentalização. E a gente precisa voltar a falar sobre, né, as plantas naturais, as terapias naturais. Eu sei que a UFSC já tem um projeto bastante embasado em relação à Farmácia Viva, e eu gostaria de deixá-lo também como sugestão. Muito obrigada. Vereador Ivan. Senhor presidente, Douglas, se me permite a parte, consolidando a palavra dos dois vereadores que anteriormente aqui se manifestaram, lembro do André dizendo para mim realmente que estava muito feliz com a tua eleição. Então isso lá atrás já, então eu vou anuir aqui já a fala dele, que é real, eu estou lembrado. E também parabenizar a IFSC por esses 15 anos, né? E justamente no Dia da Justiça. Hoje comemora-se o Dia da Justiça também. E nada mais eficaz para uma sociedade fazer justiça do que a educação. Então, é um dia que até coincidentemente traz uma menção muito honrosa para a nossa sociedade. Conheço de alguns trabalhos e sei do desempenho dos acadêmicos lá existentes, né? Os acadêmicos lá do Instituto, e sei o quanto trazem de benefício para a nossa cidade e ainda trarão. Então, meus parabéns, e continue com esse trabalho que está sendo primoroso para a nossa cidade. Serei isso, presidente. Mais alguma parte? Vereadora Rosi? Boa noite, colegas e demais pessoas aqui presentes, também aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Então, faço das minhas palavras as palavras dos vereadores aqui, que já elogiaram, falaram, mas fiquei, assim, muito feliz quando você colocou o curso de agronomia, está entre os 21 melhores a nível do país, né, do Brasil. Então, isso é uma coisa que teria que ser bem divulgada, né, em banners na cidade, porque é uma coisa assim, é uma honra, né, para a cidade. A gente sabe que o trabalho do Instituto é um trabalho de excelência, né, e eu sei que muitas alunos que eu sou do meio rural estão frequentando, só elogios. Também tive a honra de trabalhar com o pessoal do Instituto em uma parceria no EJA. Então, eu era professora de EJA, no interior, e 2 dias da semana eles davam aula para os meus alunos, são 4 dias na semana, e 2 dias eu era professora e 2 dias eu era aluno quanto eles. E eles ensinaram, né, a fazer uma planilha no campo, na terra, incentivando os alunos a não sair das suas propriedades.
né? Então, isso é uma coisa que a gente conseguiu através do governo federal e veio até a minha comunidade. Então, durante um ano, nas terças e quintas, eles se deslocavam daqui, né? Então, isso tem que procurar. Até eu conversei com o Homer várias vezes da gente fazer uma visita lá, né? Mas é tudo muito apurado até. Ele, não, eu vou agendar lá uma visita para que exista essa parceria, né? Então, a gente sabe que é um trabalho de excelência. Então, aqui ficam os meus parabéns e um apelo que seja bem divulgado, né? Porque a gente está num município que é agricultura, né? Sim. Essencialmente agrícola. Hoje, as madeireiras já não têm mais a matéria, né? Foi se escassando, né, no município. Então, isso é uma coisa que é honrosa ao município de Canoinhas. Nós temos o Instituto Federal aqui na nossa cidade. Então, meus parabéns, e já vi que você foi bem falado aqui pelos demais companheiros aqui sobre a sua gestão. Então, obrigado. Seria isso, e muito obrigado. Obrigado. Mais alguma parte? Então, Douglas, primeiramente eu gostaria de lhe cumprimentar em seu nome, cumprimentar todo o corpo docente e discente do IFSC, meus colegas vereadores, público que assiste, homenageados, famílias dos homenageados, que também é importante a gente fazer esse cumprimento, haja visto que estão acompanhando todo esse trajeto acadêmico dos filhos. Isso é, de certa forma, um incentivo a mais para que eles se dediquem. Dizer que eu era uma das pessoas que também ficou feliz com a sua eleição, porque eu sempre digo que o profissional, ele se forma de duas maneiras, através do currículo e através do pertencimento. A gente vê que vocês incentivam esse pertencimento local muito através dos projetos de extensão. Porque a pior coisa que tem no mundo é você ser um polo universitário, um polo de ensino, onde as pessoas vão lá simplesmente de passagem. Vão para tirar o diploma e saem dali. Então, de certa forma, é um investimento público que se torna vago. Haja visto que hoje nós temos um déficit de pessoas capacitadas a atender a tecnologia e a precisão que o campo hoje exige. Então, hoje, falar de agricultura de precisão não é um luxo, né? Para você andar ostentando que você tem um drone, que você tem um geomapeamento. Não. Aquela rentabilidade, aquela produção que beira a fração de 5%, 2,5%, ele é o diferencial entre uma cultura agrícola ela se manter ou ela vir a dar prejuízo. Então, hoje, a agricultura de precisão ela se torna uma necessidade de várias culturas. Vamos pegar, por exemplo, o soja, o milho, que são culturas que aquela fração, um pouquinho a mais, aquele 1,5%, aquele 2%, é a decisão entre o lucro e o prejuízo. Então, isso é muito importante. Eu via com bons olhos, já que você advém de um curso que está mais inserido na nossa cultura local, né? Então, não desmereço ninguém que tem informações diferentes, mas a nossa região tem uma vocação, que é a vocação agrícola. Então, você ter alguém dentro da direção de um centro de ensino, onde a visão está completamente alinhada com o que é o maior commodity local, isso daí tem a possibilidade de ser sucesso e vai ser sucesso. A gente já vê pelos projetos que as coisas estão evoluindo, esse espírito de pertencimento é muito importante, ele não pode ser simplesmente um prédio lá. As pessoas têm que ver que aquilo é o nosso dinheiro, são os nossos filhos, é o nosso futuro que está lá dentro. E isso daí só vai acontecer quando tiver esse espírito de pertencimento, que vem com esses projetos e, acima de tudo, de vocês conseguirem alcançar e transformar a sociedade. Então, de nada valeria se os alunos viessem aqui, pegassem o diploma do IFSC e saíssem. Não, a gente precisa que esse agrônomo vá lá para a comunidade dele, transforme a vida das pessoas, consiga levar conceitos novos, porque o meu irmão trabalha com extensão rural e eu sei quanto que muitas vezes é difícil você chegar para um produtor e dizer para ele assim, olha, eu tenho uma sugestão para você. Mas muitas vezes ele está fazendo a roça dele do jeito que o avô dele fazia, que o pai dele ensinou, e daí agora vem uma pessoa de fora, um estranho, e tenta trazer um conceito novo. Você já tem essa versão.
Porém, quando é alguém da comunidade, alguém que é ali do meio da convivência dele traz essas novas tecnologias, esses novos modelos, a aceitação é muito maior. Então, eu tenho certeza que quando esses alunos do IFSC que retornam para as suas comunidades, eles são um instrumento, sim, de transformação. Então, a gente pega esse volume inicial, eu sei que o curso de agronomia já formou a primeira turma, então, esses agrônomos que estão aí vão estar transformando a vida das pessoas, estão, de certa forma, tentando suprir o mercado de trabalho que ainda é deficitário dessa formação, né? Eu realmente trabalhei no colégio agrícola por 11 anos e é quase impossível você sair do colégio agrícola sem um emprego, né? Então, geralmente, quem sai de lá já é requisitado pelo mercado de trabalho e tem déficit dentro do mercado de trabalho. Pode ter certeza, hoje as grandes empresas, as grandes franquias na área de agricultura e de pecuária, eles exigem a formação do nível de 3º grau. Então, o ensino técnico hoje já se tornou defasado, né, no mercado de trabalho. Então, há necessidade realmente do curso de agronomia, e a gente ter isso aqui dentro de Canoinhas realmente é um motivo de orgulho para nós, né? Aquele pai que muitas vezes pegava na segunda-feira, colocava o seu filho no ônibus e mandava para fora de Canoinhas para estudar, não vai mais precisar ter esse aperto no coração, porque ele vai poder ter o estudo de qualidade aqui. Parabéns pelo título. Eu fiz uma universidade pública e lá nós também tínhamos essa nota do MEC, na época os conceitos eram A, B, C e D, senão eu vou denunciar a minha idade aqui, e o nosso curso tinha essa nota e a gente via o quanto que os alunos se dedicavam para manter esse conceito, porque para eles, além de ser uma avaliação do recinto deles, era uma avaliação pessoal, né? Então, você incidir essa, de certa forma, essa ânsia deles também é importante. Você vê que você, como profissional, como professor, está conseguindo trazer para os teus alunos um espírito de cada vez melhorar o seu local de estudo. Isso é realmente fantástico. Muito obrigado. As portas da casa aqui estão sempre abertas para vocês, né? Não precisa ter momentos especiais. Vocês têm algum projeto que vocês fizeram, que vocês querem apresentar o resultado, vocês podem trazer para nós. O que a vereadora Rosi comentou de a gente ter divulgação é importante, né? Porque tem muita gente que ainda não conhece. Sim. Porque a cidade é pequena, mas tem lugares que é mais difícil chegar a informação. Então, vocês podem se utilizar desse espaço aqui. Esse espaço é de vocês. Deixo o senhor para suas considerações finais. Bom, eu primeiramente gostaria de agradecer as palavras aí, né? Realmente a gestão do campus ela é uma grande responsabilidade, né? E a gente está focado em realmente fazer o nosso melhor, né? O André, a gente já vinha conversando, inclusive eu sou professor de fruticultura do IFSC, né? Então é uma área que eu gosto muito, né, André? Então, com certeza vamos fazer acontecer, né? E assim, ó, de fato, né, é engraçado porque a gente trabalha bastante com divulgação e tenta mostrar o IFSC, mas ainda a gente vê que aqui em Canoinhas ainda falta muita gente conhecer o IFSC, né? Saber quais são os cursos, né? As oportunidades que a instituição oferece, e isso é de fato um grande desafio, né? E esses momentos também, como hoje, eles auxiliam também significativamente nisso, né? Eu só gostaria então novamente de agradecer esse espaço, né? Agradecer a todos os vereadores pela atenção, pela acolhida, né? E por nos permitir, né, a falar um pouquinho da nossa instituição e dos bens que ela faz aí para a sociedade canoinhense e também de todo o Planalto Norte Catarinense. Obrigado. Dando continuidade aos trabalhos, solicito que o senhor Douglas permaneça aqui junto conosco para receber uma moção de parabenização, bem como as alunas Ágina Ferreira de Oliveira, Ana Júlia Meneguso e Maíra de Oliveira Gonçalves Padilha, para receber uma homenagem ao plenário.
Indicação. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, Vereador. solicito que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 138 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, e da outras providências. Projeto de lei número 140 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagens e parteiras, e da outras providências. Projeto de lei número 141 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas firmar convênio com o Hospital Santa Cruz de Canoinhas para o repasse de emenda e da outras providências. Era o que continha, senhor presidente. Coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos projetos de lei ordinários 138, 140 e 141 de 2025. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado a inclusão na ordem do dia dos referidos projetos de lei. Justifico aqui a ausência do vereador Cezão do Táxi devido a luto familiar. Coloco em segunda votação e discussão o projeto de resolução 10 de 2025, que concede o título de cidadão honorário a Danilo Giba. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de resolução 10 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 138 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a passar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, e da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, só para esclarecer, o valor é de R$ 161.017,75, esse é o projeto de lei 138, né? O 138. Então tá. Nós se reunimos, a Comissão de Justiça e Redação deu parecer favorável, né? Conforme a legalidade, então o valor, para esclarecer para quem nos assiste, o valor é de R$ 161.017,75 relativo à assistência financeira para o pagamento do piso salarial dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem do Hospital Santa Cruz. E o nosso parecer é favorável. Continua em discussão. Projeto recorrente, né? Haja visto que o Hospital Santa Cruz não consegue receber diretamente esse recurso, ele passa para a Prefeitura do município de Canoinhas, e o município de Canoinhas tem que pedir autorização legislativa para fazer esse repasse. Então, todo início de mês isso é feito. Prontamente, quando o projeto entra aqui nas comissões, já é colocado, inclusive em regime de urgência, já é feito as duas votações o mais breve possível. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 138 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 140, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz para o cumprimento de piso salarial de enfermeiros e técnicos de enfermagem e parteiras, e da outras providências. Senhor presidente. Sim. Da mesma forma do outro projeto 138, a diferença do projeto de lei 140/2025, o qual nós, da Comissão de Justiça e Redação, o vereador presidente Ivan Kraus, Tati Carvalho
e eu, demos o parecer favorável, e esse é destinado ao 13º salário de 2025. Então, só para as pessoas entenderem, né, que são 2 projetos diferentes, né? Um é para pagar o piso salarial e esse no valor de R$ 189.473,88 é relativo à assistência financeira, né, para pagar os piso nacional de enfermeiros, técnicos auxiliares de enfermagem e parteiras. Então, ele é complemento do 13º salário de 2025 dos profissionais. E o nosso parecer é favorável. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 140 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 141 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a firmar convênio com o Hospital Santa Cruz de Canoinhas para repasse de emenda e da outras providências. Está em votação. Senhor presidente. Vereador. Da mesma forma, o projeto de lei 141 de 2025, esse é um recurso agora oriundo de emenda parlamentar para custeio de alta e média complexidade no valor de R$1 milhão. Então, isso aí é oriundo, né, de emenda parlamentar. Nossa Comissão de Justiça e Redação deu voto favorável, né, na data de hoje, 8 de dezembro de 2025. Então, nós somos favoráveis ao repasse de R$1 milhão referente à emenda parlamentar. Continua em discussão. Os recursos são oriundos de emenda parlamentar, deputado federal Gilson Marques. Fica aqui a menção ao deputado que enviou o recurso, que é muito importante que a gente cite nominalmente, né, o recurso. E da mesma maneira com que o recurso para o complemento do piso dos profissionais, ele não pôde ser passado diretamente, as emendas parlamentares também não conseguem ser repassadas diretamente. Então, logo, a prefeitura do município acaba virando um sobreposto. Porém, quando esse recurso chega aos cofres públicos, já é enviado a lei justamente para acelerar o processo de repasse. E como é uma emenda destinada a custeio, então existem as regras de aplicação da emenda, então, que são de média e alta complexibilidade, né? Então, ela tem esse fim. Então, a gente teve mês atrasado uma reportagem do Fantástico que demonstrou a não aplicação ou aplicação incorreta de emendas parlamentares que vinham destinadas a um fim e não era cumprido o fim da aplicação da emenda parlamentar. Porém, essa daqui, já dentro do projeto de lei, existe, né, uma citação do que são os procedimentos. Então, o cidadão que quiser ir lá e conferir quais que serão os procedimentos, pode conferir diretamente no site da Câmara, que vai estar lá especificado para que seja feito essa fiscalização e até a prestação de contas da aplicação do recurso. Nada mais havendo a discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 141 de 2025. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, ad hoc, vereador Edmilson Verca, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 522/2025, da autoria de toda a edilidade presente, solicito que seja encaminhada a moção de parabenização ao Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Canoinhas, pela passagem dos seus 15 anos de criação, celebrados no dia 8 de dezembro. O IFSC Campus Canoinhas, desde sua implantação, tem se destacado pela excelência na oferta da educação pública, gratuita e também de qualidade, contribuindo de forma decisiva para a formação profissional, tecnológica e cidadã de jovens e adultos do município e de toda a região. Ao longo de sua trajetória, vem ampliando cursos, fortalecendo projetos de pesquisa e extensão, promovendo inovação, inclusão social e oportunidades que transformam vidas. Diante disso, esta Casa Legislativa expressa seu reconhecimento, respeito e gratidão ao IFSC Campus Canoinhas pelos seus 15 anos de relevantes serviços prestados e deseja pleno êxito em sua continuidade, expansão e também na missão de promover a educação transformadora. Já amplamente conversado durante a tribuna, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes.
Requerimento número 533, 2025, da autoria de toda a edilidade presente. Solicito que seja encaminhada a moção de parabenização às estudantes Adma Ferreira de Oliveira, categoria 1º ano do ensino médio, Ana Júlia Meniguso, categoria 1º ano do ensino médio, e Mayra de Oliveira Gonçalves Padilha, categoria 2º ano do ensino médio, do curso técnico integrado em edificações, pela conquista das medalhas de bronze no torneio Física para Meninas 2025. As alunas destacaram-se em uma competição de nível nacional que busca incentivar a participação feminina nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. O desempenho alcançado demonstra dedicação exemplar, excelência acadêmica e compromisso com o conhecimento científico, refletindo positivamente, não apenas em suas trajetórias individuais, mas também na instituição de ensino que representam no município de Canoinhas. Está em discussão. Os colegas vereadores, público presente, as meninas que foram agraciadas hoje com essa singela homenagem. Acreditamos que o fato de vocês terem feito essa conquista não é somente pessoal, é conquista do nosso município. Vocês estão levando o nome de Canoinhas mais longe. Nós sabemos que no Brasil existe uma dificuldade, até uma certa cultura que dificulta o ensino de matemática e física. As pessoas têm uma certa aversão, veem como muito complicado. Eu sou das exatas, para mim é muita coisa natural, mas sabemos que para a maioria das pessoas no nosso país não é. E quando nós vemos que meninas de Canoinhas conquistam êxito em uma competição de física, que é dizem-se, né, existe aquela disputa entre física e matemática, mas eu acredito que são duas áreas bastante complexas, é uma grande conquista que tem que ser comemorada por toda a população de Canoinhas. Eu quero deixar aqui meu parabéns a vocês e continuem nessa área das exatas. Nós precisamos de mais brasileiros nas áreas das exatas, porque a tecnologia precisa continuar evoluindo. A inteligência artificial está aí, mas não para substituir. Ela é uma ferramenta a ser usada. E principalmente na física, nas engenharias, no técnico edificações que vocês já estão, porque nós precisamos desenvolver essa área no Brasil, que é muito deficitário em bons profissionais na área de exatas. Era o que continha. Coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 524, 2025, da autoria do Idil Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício à BM Serviços Limitada, empresa prestadora de serviços públicos de transporte, solicitando análise e viabilidade e alteração do itinerário de transporte coletivo de forma a atender de maneira mais abrangente o bairro Piedade. Propõe-se que essa linha em operação passe a acessar o bairro pela rua Matias Miller, seguindo pela rua Catarina de Souza Ibner, subindo até a rua Abel Rosa Nascimento e posteriormente saindo para a rua Emídio Ferreira de Souza, através da rua Jorge Paulo. Tal alteração beneficiaria significativamente, os moradores, visto que o referido trajeto abrange área densamente habitada, ampliando o acesso ao transporte público, facilitando assim o deslocamento diários para o trabalho, estudo e serviços essenciais e promovendo maior inclusão e mobilidade urbana. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, esse requerimento for formalizado através até de um pedido do meu amigo Miro, que ontem estive no bairro Piedade lá e ele desenhou essa ideia no intuito de atender todas as 4 principais vias do bairro. E com isso nós fazermos o trânsito ali do transporte público que venha atender o maior número de pessoas possíveis. E também já na sequência, o outro requerimento ali vem a ser no sentido da possibilidade de existência ou não, e se não existir, que seja planejado o asfaltamento daquelas 2 ruas ali que falta somente, para ligar todo o bairro. Aí ela vai ficar atendendo bem e também vai facilitar todo aquele bairro que já é bastante populoso e bastante importante para a nossa comunidade. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes.
Requerimento número 525/2025, da autoria do Edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, a senhora Juliana Batistoli Pisvitovski, responsável pela Sala do Empreendedor, solicitando informações se o município presta algum tipo de auxílio técnico, orientativo ou institucional aos munícipes interessados na formação de cooperativas, associações ou fundações. Em caso negativo, requer-se que o Executivo avalie essa possibilidade de implementar tal apoio, considerando que essas entidades, embora sem fins lucrativos, prestam relevantes serviços à comunidade, contribuindo para o fortalecimento social, a organização comunitária e, em muitos casos, a geração de empregos e renda. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao público que nos acompanha pelas redes sociais e ao público aqui presente. Senhor presidente, eu gostaria de assinar junto esse requerimento, se me permite, até porque esse ano ainda eu estive na cidade de Mafra, onde tem a Sala do Empreendedor, e eles fazem exatamente esse trabalho. Inclusive, já tem várias premiações no município de Mafra, justamente por isso. Então, fica aqui até uma dica para, de repente, o Poder Executivo Municipal estar visitando essa Sala do Empreendedor em Mafra e conhecendo o trabalho que eles fazem lá, que é um trabalho realmente de excelência. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente. Vereador. Então, agradeço, Tati, pelas palavras. E sim, com certeza, pode assinar junto. Eu fiz esse requerimento pensando numa questão cultural, talvez tenha que voltar no nosso município. Se nós puxarmos para uma memória, quantos clubes, associações, cooperativas existiram em nosso município que hoje não existem mais? Se nós compararmos com municípios de grande desenvolvimento no nosso estado, Joinville, Jaraguá do Sul, Blumenau, o qual nós residimos, né, vereador Ivan? É uma cultura muito forte, associativista e cooperativista. E eu sei que muita gente no município tem esse ideal de cooperativismo. E a gente sabe que o cooperativismo, que nem conversamos, Douglas, a gente sabe o quanto é burocrático um órgão público, o IFSC, tem que seguir as regras, a Câmara tem que seguir as regras da Prefeitura. E as associações, as cooperativas, elas chegam a ser um meio termo. Só que o criar uma associação é complexo. E nem todas as pessoas, por mais bem intencionadas e motivadas que estejam, têm esse conhecimento. Necessitam um apoio jurídico do advogado, que muitas vezes não vai ter esse acesso fácil ou não sabe nem por onde começar. Então, ao fazer esse requerimento, eu penso que nós podemos sim voltar a ser uma cidade de cooperativas, associações, clubes de serviço, como Rotary Club. Mas nós precisamos ter esse apoio e incentivo do poder público. Lembrando que, na lei orgânica do nosso município, existe um parágrafo que eu não vou lembrar qual de cabeça, que fala em fomentar associações e cooperativas. E nós temos que cumprir esse parágrafo da nossa lei orgânica. Era o que continha, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 526/2025, da autoria do Edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício ao Ministério Público, à Polícia Militar, à Polícia Civil e ao Conselho Tutelar, solicitando que envie representantes para participar de reunião junto à Comissão de Desenvolvimento Municipal dessa Casa Legislativa. O objetivo da reunião é debater a reorganização e a inclusão no plano diretor do município de áreas destinadas à instalação de casas noturnas em Canoinhas, de modo a garantir opções seguras de lazer, promover ocupação urbana planejada e, ao mesmo tempo, preservar a tranquilidade e o bem-estar dos munícipes. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador autor. Nesse final de semana nós tivemos uma ocorrência bastante séria em nosso município, numa casa noturna, que teve apreensões de drogas, menores consumindo bebidas alcoólicas. Eu vi ali umas fotos da Polícia Militar soqueiras, entre outras armas de violência, e uma casa noturna que fica no centro do município. Teve um outro caso recente numa casa noturna que teve uma multa muito grande e histórica. E quando eu vi essas situações, eu lembrei de um pequeno reel TikTok do ex-capitão do BOP, Rodrigo Pimentel, que deu origem ao personagem Capitão Nascimento, do filme Tropa de Elite. Ele tem um livro que é um best-seller chamado Elite da Tropa.
E ele contou a história de como os baile funk saíram dos clubes do Rio de Janeiro, que era uma área central, uma área que a polícia tinha um maior controle, a sociedade, e passaram por áreas e para o controle do crime organizado. A partir de uma decisão equivocada de um juiz, que inclusive foi preso por corrupção, acabou que hoje o crime domina. E não é só no Rio de Janeiro. Em São Paulo, nas regiões ali de periferia, o morador hoje não consegue sair de casa porque chega um determinado horário, a rua vira um verdadeiro clube, um baile funk ou outros ritmos musicais, que acabou com a vida, mas por uma decisão equivocada em que tirou dos jovens um espaço de lazer. Nós não queremos tirar do jovem o espaço de lazer, não queremos restringir ou burocratizar as áreas, mas esse requerimento é necessário debater de uma forma segura, onde o jovem tem um espaço de lazer seguro, onde os moradores tenham a sua tranquilidade preservada. Então, nós temos o plano diretor do zoneamento que já foi aprovado no município há alguns anos, só que verificando o plano diretor, ele trata muito pouco da questão de sonorização, qual o vereador Ivan também já tem um projeto já encaminhado, o Daniel aqui da Câmara, nós já debatemos algumas ideias. Nós temos que garantir alguns parâmetros, alguns critérios, para não prejudicar o empresário que quer investir no lazer, e é necessário esse empresário, porque a gente sabe que não é fácil atuar nesse setor, já tem muita burocracia, falo até do Corpo de Bombeiros, órgão que eu faço parte, mas muitas necessárias pela segurança, mas também garantir a tranquilidade da população. Era o que continha, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. O requerimento número 527/2025, da autoria do edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício ao senhor André Torres, coordenador regional da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, solicitando análise e a possibilidade de alteração no trecho de acesso à empresa Big Safra, situada na SC 477. A presente solicitação fundamenta-se no fato de que, em diversos períodos do dia, observa-se intenso fluxo de caminhões ingressando na empresa, o que tem ocasionado transtornos à fluidez do tráfego e também aumento de riscos de acidentes e dificuldades para os demais usuários da rodovia. Está em discussão, senhor presidente. Vereador. Aqui foi citado, né, claro, os períodos do dia, mas existem períodos também de safra, entre safra, onde o fluxo de veículos vai ser bastante intensificado ali, como já era antes. Então preocupa-me porque a entrada ali ficou bastante difícil para os caminhões e pode ser que nós tenhamos congestionamentos ou até mesmo a via travada. Para isso eu fiz uma solicitação. Quero também aqui aproveitar esse espaço para fazer um agradecimento ao senhor André Torres, né, o responsável ali pela Secretaria de Infraestrutura, porque foi feita uma solicitação recentemente para sinalização do uso de tráfego de pedestres como de ciclistas que fazem o uso da via. Então ele já mandou foto através do requerimento que está sendo colocada essa sinalização, então quero agradecer. Percebe-se que a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria Estadual, tem o interesse de acatar as sugestões dessa Câmara de Vereadores e acredito que essa vai ser mais uma sugestão que ele vai receber e possivelmente implantar na nossa rodovia. Era o que continha. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 528/2025, de autoria do edil Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rotilli Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se há projeto em elaboração ou já aprovado, bem como previsão de execução referente ao asfaltamento, né, ou aplicação de revestimento em antipó nas ruas Matias Miller e Jorge Paulo, no bairro Piedade. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 529/2025, da autoria do edil Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rotilli Rueder, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Oswaldo Roberto Romanovski, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, solicitando informações acerca da existência de projeto
estudo ou planejamento voltado à implementação de um espaço de incubadora de empresas no Parque de Exposições Ouro Verde. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, essa solicitação do requerimento 529 aqui no sentido de sabermos se existe ou não um projeto para que a gente possa atender tanto o bairro quanto a nossa cidade em projeto similar ao que ocorreu em Jaraguá alguns anos atrás. Jaraguá utilizou o Parque Ambiental lá, que era uma região de pouca movimentação, ou até um parque, vamos dizer claramente, tal como o nosso Parque de Exposições, assim, que é um lugar muito bonito, muito propício para uma série de eventos, mas que infelizmente na maior parte do ano fica vazio. E esse não ocupação acaba trazendo prejuízos econômicos, prejuízos sociais e outros acúmulos ilegais, vamos dizer dessa maneira. Então, essa implementação de barracões para fins de startups e incubadoras, né, é no sentido de a gente trazer vida para aquele parque, importância econômica, até porque se nós analisarmos, se tivermos ali algumas empresas, né, e o projeto que tem lá em Jaraguá era no sentido que a empresa poderia montar a sua atividade dentro daquele barracão, ficaria por um determinado tempo, que a gente poderia adequar a nossa realidade necessária em Canoinhas, e depois daquele tempo a empresa obrigatoriamente teria que ceder o espaço para outra empresa. Então, faria movimentação nesse tempo, a empresa poderia evoluir, comprar, fazer seu barracão ou desenvolver sua atividade. Com isso, a gente fomenta o aumento de empresas na nossa cidade, aumenta a quantidade de empregos para aquela região, né? Que ali nós sabemos que é um bairro que fica um pouco afastado do centro comercial maior de Canoinhas, né? Que aqui é o nosso centro e o nosso Campo da Água Verde. Então, a gente traria também o desenvolvimento para eles lá, e faria então todos os aspectos. Nós faríamos econômico, desenvolvimento e tudo mais, o social inclusive. Então, nesse sentido, acredito que é uma utilização benéfica do parque que só vai trazer benefício para a nossa sociedade. Seria isso, presidente. Continua em discussão. Senhor presidente. Vereador. Gostaria de pedir autorização ao vereador para assinar junto esse requerimento. Eu citei anteriormente na tribuna aqui dessa casa um projeto que nós tivemos uma visita em Blumenau com a vice-prefeita Zenilda Lemos, conhecendo a Vila Germânica, e a gente cogitou aqui de fazer a que a gente chamou ainda no papel de Vila das Nações. Eu acredito que uma incubadora casaria perfeita com essa proposta, porque aproveitaria um espaço onde até o público lá de Blumenau, que conhece de turismo, falaram que é privilegiado. É uma área de rodovia com grande fluxo de estrangeiros que passam por nosso município, principalmente na temporada de praia. Então, nós poderíamos aproveitar tanto para atividades comerciais quanto para a divulgação das atividades industriais e tecnológicas do nosso município. E essa incubadora de empresas seria perfeita naquela localização. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, Vereador. Autorizando a assinatura do vereador André, ainda vale um complemento que no Galegão e no parque ali da Oktoberfest, né? Para quem já tem umas primaveras a mais aí, vai poder verificar, nos anos 90 e começo dos anos 2000, até que foi implementado esse desenvolvimento econômico e turístico dentro do Parque Vila Germânica, que é o nome atual hoje, né? Realmente havia uma depreciação daquela região. E também até havia um maior índice de criminalidade, porque ali era ermo, né? E em razão disso havia mais violência. Então, só para complementar e autorizar também o vereador André a assinatura. Então, solicito à Secretaria da Casa que faça as devidas alterações. Nada mais havendo a discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 530/2025, da autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor James Luiz Brey, secretário municipal de Educação, solicitando informações acerca do projeto de lei complementar número 11/2025, protocolado nesta Casa Legislativa no dia 5 de dezembro de 2025. Considerando que o projeto regulamenta a jornada docente e a formação continuada, solicitam-se os seguintes esclarecimentos. Primeiro,
A formação continuada de 80 horas anuais será ofertada pela Prefeitura ou deverá ser custeada pelo professor? Segundo, quais atividades serão consideradas hora-atividade e como será feita a sua organização, registro e comprovação? Terceiro, quais as consequências administrativas caso o professor não complete as 80 horas de formação? Quarto, é permitido cumprir hora-atividade interna e externa no mesmo dia? Quinto, sobre a convocação acima dos 40% prevista no parágrafo 1º do artigo 3º, há limite máximo podendo alcançar 100%? B, pode ocorrer semanalmente? C, a convocação será formalizada por escrito? D, haverá prazo mínimo de antecedência? Sexto, como será organizada a hora-atividade dos professores com carga distribuída em mais de uma unidade escolar e quem será responsável pelo controle nesses casos? Sétimo, qual setor ficará responsável pela fiscalização do cumprimento da hora-atividade? Oitavo, professores contratados temporariamente seguirão as mesmas regras previstas no PLC novembro de 2025? Nono, as disposições da lei também se aplicam aos docentes que não estejam em regência de classe? Está em discussão. Senhor presidente, Vereadora. Gostaria de sugerir que para esses questionamentos a gente pudesse solicitar que o secretário estivesse na tribuna ou nas reuniões de comissão para nos esclarecer esses questionamentos. Eu creio que seja válido, acho que a gente faz aqui pela mesa, um ofício convocando o secretário para se fazer presente na reunião das comissões ou para utilizar da tribuna. Então eu vou verificar isso, já peço para que a secretaria já redija esse ofício para que a gente possa enviar para o secretário. Senhor presidente. Vereadora. Se me permite, eu acho que seria importante o uso da tribuna, até mesmo para esclarecer, né, para todos, né, para que todos possam acompanhar esses esclarecimentos. Então será redigido dessa maneira. Mais alguém que quer discutir? Não havendo nada a discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 531/2025, da autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Gildo Carlos Nogueira Cardoso, secretário municipal de administração, expondo e solicitando o que segue. Considerando que, primeiro, o município de Canoinhas publicou o edital número 001/2025, que rege o concurso público para o provimento de cargos diversos no quadro de servidores municipais. Segundo, dezenas de cidadãos realizaram sua inscrição no referido certame, cumprindo, segundo eles, todas as etapas exigidas, incluindo o preenchimento de dados, o anexo de documentos comprobatórios e também o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estipulado. Terceiro, esta vereadora foi procurada por um grupo de aproximadamente 45 candidatos que, mesmo após terem seguido rigorosamente os procedimentos previstos no edital, tiveram suas inscrições indeferidas pela banca organizadora e a empresa Instituto Sul Paranaense de Altos Estudos, SPAI. Quarto, muitos dos candidatos afetados relatam não terem recebido uma justificativa clara, pormenorizada e individualizada para o indeferimento, o que os impede de exercer plenamente seu direito à ampla defesa e também ao contraditório por meio de recursos administrativos. Quinto, a ausência de transparência e de motivação nos atos administrativos fere os princípios constitucionais da publicidade, da moralidade e da eficiência previstos no artigo 37 da Constituição Federal, gerando insegurança jurídica e sentimento de injustiça entre os postulantes a uma vaga no serviço público. Sexto, a situação ela já foi levada ao conhecimento do Ministério Público de Santa Catarina pelos próprios candidatos, o que reforça a gravidade dos fatos e a necessidade de uma apuração célere por parte da administração municipal, que é a principal interessada na lisura do processo seletivo. Diante do exposto e com o objetivo de garantir a legalidade, a transparência e a isonomia do certame,
requer-se que o Poder Executivo Municipal, em conjunto com a Comissão do Concurso e a banca organizadora, preste a esta Casa Legislativa, no prazo regimental, as seguintes informações. Primeiro, qual o número total de inscrições recebidas e o número total de inscrições indeferidas no referido concurso público? Segundo, quais foram os motivos específicos detalhados que levaram ao indeferimento das inscrições dos candidatos que se sentem prejudicados? Solicita-se o envio de um relatório consolidado resguardando danos pessoais sensíveis, que categorize as razões dos indeferimentos. Terceiro, de que forma a administração municipal e a banca organizadora estão garantindo que cada candidato indeferido receba uma justificativa individual e bem fundamentada e permita a interposição dos recursos na forma eficaz. Quarto, quais providências serão tomadas pela Prefeitura Municipal de Canoinhas para reavaliar os casos de indeferimento relatados a fim de corrigir possíveis erros e evitar prejuízos irreparáveis aos candidatos e também à credibilidade do concurso. Quinto, requer-se em caráter de urgência a análise e a possibilidade de reabertura do prazo para recurso ou anulação dos atos de indeferimento que não apresente a devida e clara fundamentação, assegurando o direito de todos os inscritos de participarem das próximas etapas do certame, desde que cumpridos os requisitos do edital. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Senhor presidente, eu não sei se os colegas receberam as mesmas reclamações que eu, mas inúmeras pessoas me procuraram. Esses candidatos ao concurso, eles inclusive fizeram um grupo para falar sobre essa situação. Tinham mais de 40 pessoas lá nessa situação. E grande maioria não sabia nem dizer por que tinha sido indeferido o pedido, a inscrição. Inclusive, senhor presidente, uma dessas pessoas esteve aqui na Câmara de Vereadores e, com o auxílio aqui de funcionários da Câmara, fez inscrição aqui. Então, me causa até estranheza ter sido indeferido dela e ela não sabia nem me explicar por quê, se foi erro de documentação ou o que houve. Outra pessoa me informou também que ela fez a inscrição, anexou os documentos, fez o pagamento e deu indeferido por falta de pagamento. E estavam com muita dificuldade de conseguir contato, né, com os responsáveis pela banca. Então, a gente precisa ficar de olho nessa situação e entender o que está acontecendo. Eu soube hoje ainda, senhor presidente, que a comissão fiscalizadora, né, os funcionários ali da prefeitura que fazem parte da comissão, solicitaram uma reunião, né, com essa empresa que vai fazer essa prova, justamente porque tem alguns casos ali que está impossível de entender por que houve o indeferimento. Então, eu estou fazendo esse requerimento com esses inúmeros questionamentos para que a gente possa também aqui nesta casa fiscalizar o que está acontecendo referente a esse edital, a esse concurso. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Continua a discussão. Por ordem, pode ser a vereadora Cátia. Se a vereadora autorizasse, a gente poderia fazer de toda a agilidade e, de repente, solicitar que a comissão também estivesse participando com a gente nas reuniões da comissão para nos aproximar das situações. Vereadora Rosi, vereadora André, tinham pedido a palavra? Eu iria sugerir toda a agilidade e concordo, né? Se possível, reunião das comissões e, como é um assunto de clamor popular, até mesmo algum representante para fazer uso da tribuna. Vereadores, a gente deve avaliar que o concurso é domingo. Já é domingo. Então, se fosse convocar que a pessoa participasse da reunião das comissões amanhã. Né? É que daí é domingo, já ocorreu o concurso daí, que é domingo. Então, da Reunião com a comissão, se procede essa informação de que a comissão organizadora agendou uma reunião com a equipe e que nós, vereadores, fôssemos convidados para participar também dessa reunião. Seria essa comissão fiscalizadora, que fiscaliza esse contrato. A comissão da prefeitura, no caso. Então, como não está aqui dentro do texto do requerimento, teria que ou fazer uma alteração ou fazer um ofício, mediante comissão ou mesa.
para a participação do Senhor presidente, e se inserisse, então, no requerimento mais um item para a comissão fiscalizadora, perguntando se já aconteceu essa reunião, porque pode ser que já tenha acontecido hoje também. E caso não tenha acontecido, que eles informem com urgência essa casa para que os vereadores, né, que tenham horário disponível, possam participar. Então, peço à secretaria que faça a adição de mais um item e pode colocar o requerimento em nome de toda a agilidade, eu creio que poderia ser assim. Senhor presidente. Sim. Eu acho interessante também, vereador Tati, também que se exija a presença do representante da empresa também. Afinal de contas, né, o texto aqui está mencionando que forem deferidas pela banca organizadora, né, e pela empresa Instituto Sul-Paranaense de Altos Estudos. Então, que também esteja um deles lá para nós conseguirmos resolver todo o problema numa única oportunidade, né? Creio, então, que seja repassado, como é de comum acordo de toda agilidade, que seja repassado essa alteração para a secretaria e, por se tratar do requerimento de toda agilidade, o deferimento é automático. Requerimento número 532/2025, de autoria de toda agilidade presente, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento de Alisson Lucas Ferreira de Almeida, determinando que seja comunicado à família lutada. Por se tratar de nota de pesar, o deferimento automático, mais uma vez estendemos os nossos sentimentos à família do vereador Cezão, nesse momento difícil. Eu creio que é uma notícia que ninguém quer receber, ainda mais numa época comemorativa que nem essa. Então, todos os finais de ano vai ficar essa ausência, essa mácula dentro do âmbito familiar, e é algo que, de certa forma, a gente não deseja para ninguém. Nossos sentimentos, nossas forças para eles, que busquem a Deus, que eu tenho certeza que Ele vai trazer o conforto e iluminação para eles. Mais algum requerimento, vereador? Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário se informe se existem vereadores inscritos para fazer uso de explicação pessoal. Vereador Ivan Kraus. Com a palavra. Senhor presidente, meus estimados vereadores, população que nos assiste presencialmente pelas redes sociais. Rapidinho, presidente, eu recebi pessoalmente a resposta do Tenente Coronel Machado a respeito da solicitação da semana passada, daquele pedido de verificação em Marcílio Dias, daquelas denúncias ali do uso de entorpecentes na praça e também da utilização da entrada lá da antiga UNC Marcílio Dias como campo de racha que estava havendo lá. E de prontidão a polícia já tomou algumas atitudes e trouxe até alguns números que agora acredito que amanhã ou na outra semana serão lidos aqui na nossa Casa de Leis, relativo à efetividade e das multas já que estão sendo aplicadas e prisões sendo realizadas. Então, com isso, a comunidade Marcílio Dias já acredito já está sentindo um pouco de segurança já das ações que a polícia tem realizado lá. E também agradecer hoje, também estive presente lá no Detracan, conversando com o Beto, e com o Renato e com o guarda municipal Anderson, relativo ao projeto de lei que está em trâmite aqui nessa casa, sobre a proibição de uso de logradouro público urbano para depósito de veículos, os carros abandonados, né? E tem trazido aí tanta insegurança para a nossa sociedade, seja de saúde, seja a própria segurança em razão dos crimes que relacionam a roubo de peças e tudo mais que está havendo, né? Seria isso, presidente, que continha. Mais algum outro vereador inscrito? Não, senhor presidente. Lembrando que a remoção dos veículos em vias públicas em estado de abandono, ele ainda não é previsto tanto na nossa legislação municipal quanto com o nosso contrato de convênio com o órgão de guincho. Então, vai ter que ser feitas as duas etapas. Primeiro, a legislação, que determina o que é ou o que não é o abandono. E, segundo, o aditivo ao contrato ou um novo contrato. Isso daí, legalmente, vai ter que ser avaliado pela
pelo Executivo para fazer essa remoção. E é algo que, de certa forma, tem uma urgência muito grande, porque esses veículos, além de causar um impacto visual em alguns lugares, você tem uma praça bonita, vamos colocar, por exemplo, perto da rodoviária lá, né? Foi feito ponto de coleta de material reciclado, foi feito várias coisas e está o carro abandonado lá, né? Destona do que é o local. E também pela proliferação de doenças, né? A gente está com... Ano passado a gente teve incidência de dengue no município, então é um lugar que pode haver a proliferação de doenças, então é uma questão, além de visual, é uma questão de saúde pública e também de segurança, né? Haja visto que a gente já tem carros em situação de abandono em regiões onde tem grande movimentação. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para dia 8 de dezembro, terça-feira, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite.